É o seguinte, o Vitor vai colocar ali, ó. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Vamos ler o 18, vamos meditar nele e depois nós vamos para os outros versículos trabalhando gradativamente. Amém, igreja do Senhor? Preste atenção no tempo em que você está vivendo, no tempo em que você está passando, né? O mundo está passando, o que você está vendo acontecer? Sabe, igreja do Senhor, deixa eu falar uma coisa que eu estava pensando esses dias, né? Eu posso até estar enganado, como muitos, juntamente com muitas pessoas. Sim, talvez eu esteja enganado, mas eu discordo radicalmente de um monte de pastores que eu costumo ouvir, ter como referencial, que ao serem questionados se o coronavírus é sinal da volta de Jesus, se as coisas que estão acontecendo no mundo são sinais da volta de Jesus, e eles dizem que não, né? Eu já ouvi, eu não vou mencionar nomes aqui, porque vai que amanhã ou depois alguém vê, né? Um deles lá vai ficar bravo comigo, não quero deixar ninguém chateado comigo não, né? Ainda mais os pastores aí que são pelo menos teologicamente falando, né? Mas eles acham que que não são os sinais da volta de Cristo. Mas nós vamos ler um versículo hoje, na primeira carta de João, esse aqui, que nos faz olhar para essa coisa toda de uma maneira diferente. Eu posso dizer para você, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, se você está com seu filho, com a sua filha em casa aí, com seu marido, ou se você está com a sua esposa, enfim, se você está em família dentro da sua casa e está vendo essa live hoje, fala para essa pessoa que está junto com você: Jesus está voltando de fato. Agora você tem certeza, agora você tem pontos para falar. Não sei a data, porque se nós dissermos a data da volta de Cristo, nós vamos nos tornar hereges, igual aquele xarope que profetizou a volta de Jesus em maio e não aconteceu. Foi maio ou março? Sei lá. Que eu falei, lembra que eu falei na igreja? Era hoje, eu até cheguei aqui na live e falei, Jesus voltaria hoje, mas eu acho que ele atrasou mesmo, mas enfim, nós não sabemos a data, o dia da volta de Cristo, mas os sinais estão aí, igreja, amém? Por exemplo, eu conheço um monte de ateu que acha que as pragas do Egito nunca aconteceram, que aquilo é só historinha, né? É história que está na Bíblia, que não sei o que, mas meu irmão, vocês viram o noticiário? Vocês viram essa semana aí que uma nuvem de gafanhotos passou pela Argentina, pelo Paraguai, e estava vindo na direção do Brasil, e sei lá por que motivos a nuvem de gafanhoto foi em direção ao Uruguai. Então, o detalhe é, cara, que no começo do ano, durante o carnaval, se eu não me engano, já tinha uma nuvem de gafanhoto lá no Oriente Médio. Lá no Oriente Médio, ela estava passando pelo Irã, pelo Iraque, uma nuvem gigantesca de gafanhotos. E lá eles não têm muito recurso, hein? De agricultura e tal, não tem muito não, cara. A base da comida deles lá é importada, hoje é importado, e o que eles tinham antigamente era muito pouco. Imagina uma nuvem de gafanhoto passar por aquela região, e aí você vê a profecia, ou melhor, a praga liberada por Deus sobre o Egito, você vê hoje no noticiário da sua casa, na TV, de manhã, de tarde, de noite, você vê ali acontecer. E ainda tem gente que fala que não aconteceu, não é, pastor Ivani? Não é nenhuma emissora assim, sensacionalista, né? Não mesmo. Todas as emissoras, né? Sim, todas as emissoras, jornais, internet, estão noticiando ali os gafanhotos. Aí, essa semana, eu não lembro o dia agora, mas nessa semana, no mesmo dia da praga dos gafanhotos na Argentina, teve um terremoto no Chile de 7,4 graus na escala, né, Richter, se não me engano. E aí a terra tremeu, abriu em alguns lugares e as coisas, meus irmãos, e ainda tem gente que está esperando todos os sinais acontecerem ao mesmo tempo. Não tem, cara? Ainda tem gente que está achando que o Apocalipse vai se cumprir igual a novela da Record, sabe? Que acontece num capítulo, no outro capítulo é outro, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, cada coisa que acontece no planeta Terra, que está descrito na palavra, não é coincidência, não existe isso, não existe, é sinal da volta de Cristo, amém?
Esses gafanhotos, acontece isso regularmente. É que no sinal não se noticia, porque às vezes não é tanto quanto, mas dessa vez assustou o povo. Era uma nuvem gigantesca. Tem uma nuvem de poeira migrando do deserto do Saara para a América Central. Atravessou o Oceano Atlântico. Minha irmã, meu irmão, tem pessoa assistindo? Tem, né? Irmão, em nome de Jesus, presta atenção. Sabe aquela praga do Egito que o Senhor ordenou, um dia de escuridão? Uma nuvem tampou o sol e todas as coisas ficaram... Tem uma nuvem de poeira que está migrando do deserto do Saara, veio daquela região lá, e está indo para a América Central, aqui ó, no Caribe, nas ilhas, né, do Caribe, na Cuba, Bahamas e aqueles lugares todos ali. Fala a verdade. Quando foi que você ouviu e viu tantas notícias e tantos sinais, tantas coisas, tanto quanto esses últimos tempos? Teve um ano, se eu não me engano foi 2010, que teve tanto terremoto, que, era muito, muito estranho. Acho que foi quando teve tsunami também. Então assim, todo mundo ficou, nossa, que monte de terremoto. Aí os caras explicaram, é a placa tectônica que está se mexendo e a terra... Meu irmão, tem uma coisa, veio tudo de uma vez só. Aí pessoas morreram, países foram destruídos, a terra estava dando sinais, e a terra não é uma pessoa, né? O planeta Terra não é uma pessoa. A terra está mandando um recado. Não, quem estava mandando um recado é Deus, o Criador da terra, o dono da terra, né? Ele está mandando um recado para o povo dele, falando: filhos, entendam, os processos, os sinais acontecerão de tempo em tempo, e por isso que nós estamos ainda no tempo da graça, e tendo a possibilidade de ouvir o Evangelho em Jesus Cristo e crer que Ele é nosso Salvador e salvar nossa alma. O Senhor ainda está nos dando tempo. Fala para essa pessoa que está do seu lado, para o seu filho, para a sua filha, ainda dá tempo. Fala para o amiguinho dele, amiguinho dela que está lá na rua, para aquele que está lá usando drogas. Fala: ainda dá tempo para ser salvo ainda. Amém? O tempo está chegando, a hora está se abreviando, mas ainda dá tempo de se salvar. Amém? Em breve as igrejas vão poder abrir as portas totalmente. Eu sei que já tem algumas que estão abertas aí, e eu repudio, né, a ação daqueles que acham que a doença não é nada, que é só uma gripezinha. Não é não, meu irmão, está matando gente. Então tem que tomar cuidado mesmo, tem que ficar, né, ter todo o procedimento de segurança. Mas enfim, em breve nós vamos poder abrir as portas, as pessoas poderão chegar a Cristo, aceitar Jesus, se dobrar, se prostrar diante da cruz aqui e aceitar Jesus como Salvador. Mas olha, irmão, irmã, presta atenção. Se alguém disser para você assim: não, isso é coincidência, que isso é coisa da natureza, está acontecendo. A natureza é de quem? Né? Quem é o dono da natureza? Nós falamos isso na palavra no outro dia aqui. Quem foi que fez o sol, a lua, as estrelas? Foi o Senhor, é tudo dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A natureza não manda recado, quem manda recado é Deus. Amém? Bom, vamos lá. Eu usei 5 minutos. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Compartilha a live aí com outras pessoas, marca pessoas embaixo aí, manda pedido de oração. Manda um abraço aí para a pastora que está ali acompanhando seus comentários. Eu vejo, eu estou vendo a parte de trás do celular aqui. Quem vê é o irmãozinho que fica ali dando play. Amém? Vamos ler em nome de Jesus? Pega a sua Bíblia, seu caderno de anotações, ou anota na Bíblia mesmo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Olha como João chama a igreja de Cristo: filhinhos, esta é a última hora. Amém? Se você está aí ouvindo, diga amém. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Glória a Deus. Amém? Quem pode aí? Quem pode dar um amém? Aí, manda, digita. Glória a Deus, né? Já que a gente não pode te ouvir por enquanto, viu, igreja? Porque sei lá, uma hora a gente vai ajeitar a tecnologia aí. Outro dia eu estava em casa meditando sobre essa live. Nossa, o irmão
da produção, o obreiro da staff. E eu tava pensando, cara, um dia desse a gente pode fazer uma live pelo computador aí e botar a cara dos irmãozinhos lá no telão aqui, ó. Você vai se ver ali, ó. O comentáriozinho, vai ser bem, em nome de Jesus. Vamos. Mas enfim, voltando. Nós falamos dos sinais, falamos pandemia, falamos terremoto, falamos nuvem de gafanhoto. A pastora Ivani acabou de mostrar de longe, porque eu não gosto de ver aquela coisinha, muito bichinho junto. Eu fico, sei lá, enfim, né? Uma praga de besouros, né? Vários milhões de besourinhos junto, sabe, irmãos? É muita coisa acontecendo. E aí, para alguém falar que isso é normal, que é a natureza mandando recado. Mas beleza, vamos lá. Vamos ver se você entende do que se trata o estudo de hoje. E quando o recado não vem da natureza? Né, irmão Vitor? Já parou para pensar? E quando o recado não vem de coisas, de fatores naturais, como eles dizem? Não vem de um terremoto, não vem de um meteoro que cai na Terra, não vem de um vírus que foi criado, ou não sei, não posso afirmar, né? Não tem prova. E quando não vem? Como assim, pastor? De onde vai vir então o recado se não for dessa espécie? Observe bem o texto da primeira carta de João. Nós já ouvimos sobre o surgimento do anticristo. Olha lá. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo. Só que eu preciso reforçar para você e para mim, para os irmãos, que a carta de João foi escrita há muitos anos atrás. Quer ver uma coisa? Eu vou ler para você aqui aproximadamente quando foi escrita a carta de João. As primeiras evidências, tá? Cristãos primitivos, ó. Estudem a possibilidade de usar microscópios teens. É mais dinâmico. Opa, valeu. Deus abençoe. Vamos tentar depois. Deus abençoe, Lucas. A gente vai tentar sim, cara. Vamos fazer um negócio bem legal aí. Porque pelo jeito, meu irmão, esse negócio de live vai ficar, viu? Né? É um dos hábitos que a gente vai ter que se adaptar. Ó, anota aí, você que gosta de estudar. A carta que nós estamos lendo do João foi escrita por volta de 85 ou 95 depois de Cristo. Amém? Então, mesmo sendo 85 anos depois que Cristo subiu aos céus, né, que foi o marco zero ali da história, quando Cristo foi crucificado e morreu e depois ressuscitou, o ano 1, e aí começou a história, né? Foi tão poderoso que mudou a história da humanidade, né? Então, mesmo a carta sendo 85 anos depois de Cristo, então se nós estamos em 2020, do ano do nosso Senhor, é só você fazer a continha, 2020 menos 85, quanto dá, Vitor? Né, irmãos? Tá vendo como os irmãos são bons de matemática aqui? Então, e você vai ver, né, que são 1000 e poucos anos. Há 1000 e poucos anos atrás, o irmão João lá, estava escrevendo essa carta para a igreja e já falava para os irmãos que eles já estavam ouvindo sobre o surgimento do anticristo. Há 1800 e 900 e poucos anos atrás. Ele fez a conta de cabeça ali. Amém? Na calculadora do celular. Amém, pessoal? Então, olha só. Há 1900 anos atrás, já se ouvia a notícia do surgimento do anticristo. Entendeu agora, Vitor? Agora deixa eu explicar direitinho para os irmãos. Quando eu falo para vocês que eu discordo dos pastores que dizem que não são sinais da volta de Cristo, então vamos lá. Então o João estava mais enganado que eu. Amém, igreja do Senhor? Então o cara que está na Bíblia, um dos escritores dos livros da Bíblia, estava mais enganado que eu, que sou um nada, que não sou digno nem de amarrar o chinelo do homem aqui. Então, meu irmão, quando o cara fala para mim que não são sinais da volta de Cristo, ele tem que ser muito melhor que o Paulo, que o João, que o Pedro, para não evidenciar os sinais e não dar as referências corretas como o João tem dado. Olha só, há 1900 atrás o João falou assim, vocês estão ouvindo sobre o surgimento do anticristo.
E aí ele solta mais uma bomba. Pum! Ele fala assim: mas muitos anticristos já têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Olha só, peraí. Eles estavam esperando um anticristo, né? Um anticristo, que nós vamos chamar ele de, vamos dar um artigo definido para ele, o anticristo, certo? Mas ele disse que já haviam surgido muitos outros anticristos, e isso também era sinal da última hora. Amém, igreja do Senhor? E aí é onde a gente entra nesse nosso pequeno, nessa nossa pequena exegese. Se naquela época, viu, Lucas? Se naquela época já tinham surgido alguns anticristos no meio do povo de Deus, e já era um sinal, então significa que o nosso tempo já está muito menor do que o tempo deles. Porque deles já passaram 2000 anos. Então, né? E a Bíblia não fala do milênio não vai passar? Peraí, já passaram 2. Então, peraí, a gente está numa contagem milênica, né? Se é que existe essa palavra. Né? Nós estamos numa contagem de milênio de Deus, né? De tempo de Deus, das semanas previstas e propostas, né, para o Senhor, né? Mas pensa comigo, se naquela época já era sinal da última hora, se o João acreditava que Jesus retornaria dos céus no tempo dele, e Jesus não retornou, porque não era obviamente esse propósito naquele momento, mas tanto João como Paulo acreditavam que Jesus retornaria ainda naquela época, ainda naquela era. Você sabia disso? Quando Paulo fala assim, que nós, quando está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, se eu não me engano, ele fala, nós que seremos arrebatados, juntamente com aqueles que já dormem. Quer dizer, o Paulo achava que ia ser arrebatado, cara, e ele foi decapitado, né? É só isso. E aí eu vou deixar uma frase para você, de um grande pregador, reformador, né, e que foi avivalista e tudo mais. Se eu não me engano é o Charles Spurgeon. Se eu tiver trocado o autor aí, me perdoe, mas ele falou da seguinte forma: para aqueles que acreditam que serão salvos da provação, salvos das dificuldades, salvos das dores, das doenças e da morte. Meu irmão, ele falou assim: se o Senhor não livrou nenhum dos mártires, por que Ele me livraria da provação? Amém? Entenda, meu querido, todos nós vamos passar por algum tipo de provação e vamos partir dessa terra de alguma forma, né? Para aqueles que já morreram, que já passaram, cada um teve sua história escrita. O Paulo foi decapitado, o João morreu de velhice, o Pedro morreu crucificado e outros morreram crucificados também, mas todos foram para o Senhor. O tempo se cumpriu. O João achava que ele seria arrebatado, que Jesus retornaria e reinaria na terra, mas ele estava enganado nesse sentido. Infelizmente, meu irmão, porque nem tudo o Senhor revela. Imagina se o Senhor tivesse revelado o dia para dar volta para ele. Hoje nós não teríamos a Bíblia. Para que ele ia conservar isso aqui, cara, se Jesus tivesse voltado? Mas pensa comigo, tem muita coisa envolvida, né? Mas enfim, vamos voltar para a história dos sinais. E quando o sinal não vem de causas naturais, como todas essas coisas estão acontecendo? E quando os sinais acontecem dentro da nossa casa? E quando os sinais acontecem dentro da nossa igreja? Né? Eu falo, que tipo de sinal pode ser igual ao do Apocalipse? Né? A terra vai escurecer, os rios vão se tornar em sangue, vai morrer 1/3 dos peixes de todo o planeta, vai cair estrelas do céu, estrelas de fogo, vai pegar fogo na terra. Irmão, tudo isso ainda vai acontecer, viu? Se prepara aí, eu não sei se nós estaremos aqui ou não, mas que vai acontecer, vai, eu creio, até que chega um ponto que começa uma era espiritual, que é profética, né, da parte apostólica do João, né, onde ele vê ali pelos olhos da revelação, quando ele está lá no céu, recebendo a revelação em visão do Senhor, ele vê um abismo se abrindo, e saindo desse abismo, Apolion, né, que é um dos demônios destruidores, que estão nas prisões eternas, mencionadas pela primeira carta de Pedro, estão lá, fechadinhos lá, mas vai chegar uma hora que essas prisões serão abertas, e o Senhor vai liberar esses demônios sobre a terra. Você sabia disso, cara? Né? Tudo que eu pergunto ele fala que sabe. Pensa. Por causa do louvor? Né?
Mas tem muita gente que não sabe, meu irmão, né? Ó, vamos combinar aqui. Vou pegar um dia desses aí, fazer uma live, a gente vai ler vamos ler o Apocalipse. Amém? Vamos dar uma lida no Apocalipse aqui para alguns irmãos que ainda não conhecem. Mas enfim, esses sinais ainda não aconteceram. Os selos começaram a ser abertos, as trombetas serão tocadas, os cavaleiros do Apocalipse serão liberados sobre a terra. Mas e quando os sinais ainda não são esses? E vem surgindo, se levantando os anticristos. Porque primeiro, antes que aconteçam todos os outros sinais, meu irmão, ainda há de surgir o homem da iniquidade. Foi o que o apóstolo Paulo profetizou. Antes que o Senhor retorne, o homem da iniquidade, o homem do pecado, aquele que vem para enganar, ele vai se levantar para tentar enganar a igreja. E nesse momento o Senhor há de agir sobre essa pessoa. Amém? Mas enfim, vamos lá para o próximo slide. Eu vou começar a comentar com você. Aleluia, né? O assistente, ele fez a lição de casa. Ó, quem são e que tempo é? Presta atenção então, vamos lá. Não devemos nos tornar anticristo. Aí você fala, opa, peraí pastor, tá maluco? Como é que um crente pode ser anticristo? Como? Simples. Eu quero que você, o Vitor, o cara que está mais afiado aí, abra por favor a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Espera aí, que eu estou na segunda. Eu abri esse pé. E aí, nós vamos fazer um breve comentário. Portanto nada. Oh, desculpa, capítulo 1. Vamos ler, eu vou achar aqui para você, ó. Não, pode ler do primeiro, aí vai até o 6. Por favor. Paulo, aí vem, né? Quer o microfone? Não? Por favor, para os irmãos ouvir sua voz aí. Né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Aleluia. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Essa é a saudação, tá? Agora começa a paulada. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a muitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, ao invés de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma boa fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Acabou? Amém. Agora vamos ler primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Amém? Como se torna um anticristo dentro da igreja? Primeiro, no primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele dá uma advertência ao Timóteo, que ficou para ser pastor naquele lugar, que chamasse atenção, repreendesse algumas pessoas entre o povo de Deus, que começaram a distorcer as doutrinas santas deixadas pelo Senhor Jesus, e começaram a ensinar falácias e coisas erradas, baseando a fé das pessoas em fábulas, em genealogias intermináveis, que nem eles falam. Sabe o que é genealogia interminável, cara? É quando eles começaram a tentar judaizar a igreja, né? Colocar dentro da igreja o judaísmo exagerado, exacerbado, porque assim, nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então assim, aí os irmãos começaram, porque fulano era filho de não sei quem, que 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 era irmão, parente do primo do tio de Jesus, né, cara? Então assim, você entendeu? Aí essas pessoas começavam a trazer esse tipo de ensinamento. Vocês devem honrar tais pessoas. Mitos
começaram a trazer mitos para dentro da fé cristã. Sabe, vincular a nossa fé quer ver um exemplo? Existem pregadores de cura e libertação que ensinam no processo de cura e libertação que existe no seu corpo existem pontos de energia chamados de chakra, né? Aí o cara, é o Naruto, né? O cara mesmo. Então, só para você entender, isso é filosofia oriental, meu irmão. Não tem nada a ver com a nossa fé. E não existe essa papagaiada toda, não. Se a pessoa tem energia no corpo e está agindo em pontos específicos, tem que orar, meu irmão. Tem que repreender que isso não é que é ponto de entrada, não, de fé. Ah, mas é ponto. É que nem uma vez eu estava comentando aqui, eu aprendi isso há muito tempo atrás também, e já descartei esse ensino, graças a Deus. Né? Uma vez eu estava comentando com a pastora Dalva aqui no estudo, quando a gente estava falando sobre libertação, e aí, num determinado momento da ministração, eu falei: ó, descruza a perna aí, descruza os braços, porque o pessoal, você sabia disso? Quando você vai nos negócios de libertação, o fulano fala que você não pode cruzar os braços, senão você bloqueia a unção, meu irmão do céu. Como que alguém consegue bloquear a unção do Espírito Santo se ela está dentro de nós? Meu, é cada uma, meu irmão. Como que a pessoa se torna um anticristo dentro da igreja? Quando ela começa a dar vazão aos seus próprios sentimentos, aos seus desejos carnais, como eu falei domingo, através do Espírito Santo usou minha vida para pregar a palavra no domingo, para falar com a igreja sobre o espelho, né? Primeira carta não, só tem uma. A carta do Tiago, irmão de Jesus, onde ele fala assim: aquele que não pratica a palavra é como se fosse um homem olhando para um espelho, que vê uma imagem e logo depois se esquece dela e fica ali contemplando a mesma imagem o tempo todo. Meu irmão, é a mesma coisa. O que o Paulo escreveu aqui para o Timóteo, falando assim: vai chegar um tempo em que as pessoas, não suportando a sã doutrina, sentindo coceira nos ouvidos, trarão mestres para si mesmos e começarão a seguir doutrinas de demônios. Amém? Então, tem lugares hoje que está infestado de demônio, está endemoninhado, né? Tem um ninho de demônios, por conta de quê? Não porque o demônio achou uma brecha na parede, né? A casa não foi bem selada, não colocaram uma Bíblia debaixo da terra do piso da igreja quando construiu, ou não fez o benzimento, não chamou o padre para benzer a porta. Não é por causa disso, meu irmão, é porque as pessoas ficam criando falsas doutrinas. Amém? Você quer plantar demônio num arado? É só você começar a pregar falsa doutrina, e você vai ter uma plantação de demônios dentro da sua igreja. E aí o que vai acontecer? Essa igreja vai se tornar uma igreja anticristo. Amém? Será que você já ouviu falar disso? Igreja anticristo, né? Aí as pessoas pensam assim: ah, igreja de anticristo, e é aquelas igrejas de roqueiro lá que tem nos Estados Unidos, lá tem umas igrejas de anticristo mesmo, sabia? Tipo, satanista, né? Mas não, meu irmão, satanista não é nada, satanista não tem poder nenhum, meu irmão. É que nem eu falo para os irmãos aí, eu sei que tem pessoas que nem comungam muito com essa ideia, mas eu sempre falo para os irmãos: irmão, entenda uma coisa, mal olhado, inveja, não sei o que, mandinga, macumba, não pega em crente, irmão. Quem tem o Senhor, né? A maldição não chega na casa, né? É como diz a palavra de Deus: maldição sem causa não funciona. Contra Israel não vale encantamento. Para aqueles que estão justificados por Cristo não há condenação. Amém, igreja do Senhor? Mas tem pessoas que, trazendo para dentro de si a vontade de ser e de fazer conforme seus próprios intentos, seus próprios desejos, conforme sua própria consciência, né? Quando a palavra de Deus não é a consciência da pessoa, ele age segundo a sua própria consciência. E aí, agindo sobre sua própria consciência, sem pesar a consciência de Cristo, é por isso que o apóstolo Paulo nos orienta a termos a mente de Cristo, a mente renovada em Cristo. Ele fala numa das suas cartas assim, ó: não se amoldem conforme o mundo, mas antes transformem o mundo pela renovação do vosso entendimento. Amém? Nós temos que ter a nossa mente renovada em Cristo para poder transformar aqui o ambiente onde a gente vive, a nossa família, o nosso relacionamento, as nossas próprias concepções da vida. Amém? E aí é onde entra esse detalhe. Quando João olha para a igreja naquele momento e fala assim: já estão surgindo anticristos, já existem muitos entre vós. Ó, você quer ver uma coisa? Outro dia eu estava vendo uma postagem lá, e eu
Eu já mostrei isso num estudo aqui na igreja e causou até uma certa revolta, né? Que eu não vou falar do passado não, porque tem muita denominação que fez tudo errado desde o começo. Só para você ter ideia, como a onda agora é falar de racismo, né? Tem igrejas, irmãos, que antigamente eram separados, sabe? Sentava negro de um lado, branco do outro. E ainda tem igreja assim nos Estados Unidos. Mas enfim, nos tempos modernos, meu irmão, eu estava vendo a postagem de um pastor lá na África, um lugar que está perdido. A África está dominada por demônios, meus irmãos. Meu, você olha, se você der uma breve busca na internet, você vai ver a quantidade de heresias e coisas demoníacas que os pastores estão fazendo lá. Né? Lá e aqui também, mas enfim, aqui na nossa igreja não, aqui no Brasil. Mas enfim, não sei se você viu também um pastor que diz que não pode pisar no chão enquanto está pregando. Quantos aí que estão assistindo já viram essa notícia e ouviram alguma coisa sobre isso? Ou estavam no estudo aqui na igreja, né? Quando eu mostrei, tem um pastor lá que diz que não pode pisar no chão enquanto está pregando. E aí, um obreiro fica carregando o cara nas costas de cavalinho durante a pregação. Meu irmão, minha irmã, coitado do obreiro que tivesse que me carregar, né? Era melhor fazer uma carruagem, um troninho, sabe? Tipo, e sair assim, pegar vários obreiros. Imagina carregar eu, pastor Wilson. Já pensou? E aí Deus dá uma revelação que tem que ser os dois juntos. Aí lascou, mano. Isso em outra denominação é chamada de cavalo, né? Sim, numa outra denominação religiosa é chamado de cavalo do Espírito, né? Meu irmão, Deus não te chamou para ser cavalo. Deus não chamou nenhum dos seus filhos para ser cavalo, né? Eu mostrei para minha esposa, trouxe no estudo aqui um pastor que mandou os membros da igreja, logo depois do culto de domingo, disse que teve uma revelação de Deus que os membros tinham que comer capim. E todos saíram da igreja e foram comer a grama do jardim da igreja. Pastores que pediam para as mulheres virem sem roupas íntimas na igreja. Lembra disso, filho? Nós vimos na internet. Meu irmão, se isso não é anticristo, pastor que vai de Ferrari para a igreja e chegando lá na igreja veste um pano de saco da Gucci. O Lucas está Né? falando, não inventa não, pastor, eu não sei que ele é não. Misericórdia, irmão. Meu irmão, é o que eu estou falando. Pastor que senta em trono. Tem trono de ouro na igreja para o pastor lá. Sabe, de ouro assim, né? Você sabe que é pintado, né? Com uma tinta dourada. Mas aí é especial, porque ninguém pode sentar. Eu já passei num lugar assim, sabia, cara? Já fui, uma vez eu fui tocar com a minha banda lá, quando eu tinha a banda com o pastor Jair. A gente foi tocar numa igreja que tinha um monte de cadeira assim, ó, cara. Tinha uma cadeirona no meio. Nenhum obreiro podia sentar na cadeirona do meio. E na igreja que eu fui membro também, tinha uma cadeira lá em Itapevi, na sede, que só o pastor presidente podia sentar. Ô, meu irmão, meu Deus, se o Filho do Homem, né, quando veio à terra, e ele estava falando sobre o chamado, como é precioso o chamado com os seus discípulos, e um deles falou: Senhor, eu quero seguir o Senhor. E o Senhor falou para ele assim: então deixa tudo que você tem. O Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça para dormir. Então, você quer me seguir? Vai ser esse o preço. E aí, para hoje, ter pastor que tem cadeira especial na igreja, meu irmão, isso para mim é anticristo, porque não é a imagem e semelhança do nosso Senhor. Amém? Uma igreja onde a pessoa não tem acesso ao pastor e tem um assessor que anota as coisas. Não, pode deixar, eu vou passar seu recado para o pastor. E aí, ó, uma pessoa, eu já recebi uma família aqui na nossa garagem, numa quarta-feira de chuva, chovendo dentro da garagem ali, e a gente estava terminando a reunião, lembra, filho? Você não estava ainda aí, né? Porque era na época da garagem ali, tinha até roupa estendida lá. Aí recebemos uma família para visitar o culto, e no final do culto, conversando rapidinho com aquela família, um pessoal decepcionado com a fé, né? E se eu não me engano até abandonou a fé, porque eles foram de uma determinada denominação que tem um apóstolo, né? Apóstolo, apóstolo. Meu irmão, se eles soubessem que apóstolo de verdade é o menor, né? Cara, é o que serve toda a igreja.
né? Nós somos um ministério apostólico. Eu creio que tem um chamado apostólico, meu irmão, mas eu só creio no apostolado verdadeiro, que é o que está escrito no dicionário. Procura no dicionário, Aurélio. Né? É aquele que se determina a preservar e ensinar uma determinada doutrina. É o que eu faço. Estou aqui, ó. Eu estou sendo apóstolo nesse exato momento, ensinando a nossa igreja. Oi? Vocês têm uma pergunta aí. Opa. Ele colocou assim, ó, uma dúvida. Nós, meros mortais, precisamos de direcionamento, é fato. Mas as ovelhas absorvem a culpa desses falsos líderes? Boa pergunta, hein? Ó, sensacional. É o seguinte, existe um versículo na palavra de Deus, no livro de Jeremias, ou Ezequiel, agora não me lembro, né? Que fala que o pecado do sacerdote contamina o povo. Porém, o Senhor, que é justo, né, que é misericordioso, Ele não leva em consideração o tempo de ignorância da pessoa. Por isso que quando até em algumas curas de Jesus Ele diz, olha, a tua fé te curou, tal, os seus pecados foram perdoados, né? Quando o Senhor curou algumas pessoas Ele falou isso. Mas olha só, meu irmão, Lucas, se a pessoa conscientemente ela concorda e consente com aquela doutrina herética, sabendo a verdade, conhecendo a verdade e sabendo que aquele pastor é corrupto, que ele está fazendo coisa errada, aquela pessoa fica ali por causa dele, ela não está seguindo a Cristo, ela está seguindo ao homem. Né? Porque eu conheci pessoas assim, que falavam assim, mas aquele pastor é uma bênção. Aí você fala assim, pô, mas esse pastor ele rouba, cara, ele é isso, ele faz aquilo, não sei o quê. Mas ele é uma bênção, ele tem umas revelações. Então, se for desse jeito, a minha humilde opinião, tá? Aquela pessoa também está errada e vai cumprir, vai pagar o preço junto com o pastor. Afinal, a palavra de Deus diz que se você sabe o que fazer, o que é certo e não faz, você comete pecado. Então, se você sabe o que é certo e não faz o que é certo, você comete pecado. Mas aqueles que são inocentes, como uma multidão de pessoas de uma igreja gigantesca, que tem canal de TV, que tem um monte de coisa, que faz um monte de patifaria lá, tem um monte de gente honesta, sincera ali dentro. Eu creio que o Senhor há de mover os corações, salvá-los de alguma forma, porque eles creem em Jesus Cristo, mas não vão pagar preço pelo erro daquele pastor, né? Até porque o próprio Cristo falou que viria um tempo onde muitos falsos cristos apareceriam, e aí algumas pessoas acabam seguindo essas pessoas. Tanto que o Senhor falou, quando esses chegarem diante do Senhor e disserem assim, mas Jesus, em teu nome eu expulsei demônios, não é? Em teu nome eu curei pessoas, em teu nome eu fiz. Aí o Senhor vai falar o que para eles? Saiam de perto de mim porque eu não conheço vocês. Mas não fala nada sobre o povo, né? A única vez que ele fala sobre o povo é quando ele separa os bodes das ovelhas, e aí é onde nós reconhecemos mesmo ministério, né? E outra hora a gente pode falar sobre isso também, que é bem legal, o dos bodes das ovelhas. Será que está respondido? Amém? Não, meu irmão, se você está inocente, você não vai pagar preço por esse pastor pilantra. Mas se você sabe e entra no esquema, pode ter certeza. Aí é qualquer coisa. Até no mundo, se o cara é cúmplice, ele paga junto. Amém? Voltando. Eu esqueci onde está. Mas enfim, né? Eu estava falando aqui de se tornar anticristo. E eu estava falando para os irmãos que tem pessoas, tem apóstolos, né? Que chegam na igreja de Ferrari, cara, né? E usa pano de saco, né? Eu vi, e assim, na minha humilde opinião, como eu disse, e baseado na Bíblia e pelos exemplos apostólicos que nós temos, não tinha trono específico para eles, cara, né? Não tinha uma cadeira especial para o pastor presidente, não tinha assessor que ficava, não tinha cordão de isolamento para o pastor passar, sabe, meu irmão? E aí essas pessoas vão criando certas doutrinas, pessoas vão idolatrando. Eu estava falando da família, né, que veio aqui, e aí foi numa determinada denominação de ter um apóstolo que diz que cura tudo, né, que põe a mão só sobre os contratos das pessoas e tudo dá certo. E aí tinha uma pessoa doente nessa família, lembra, filha? Né? E aí eles foram atrás desse apóstolo, se eu não me engano, em um dos lugares que ele ia se apresentar, né? E aí correram até o carro dele, né,
para tentar falar com ele e os seguranças não permitiram, né? Que ponto nós chegamos? Que ponto nós chegamos? Um ponto onde um líder de uma igreja, onde tem pessoas que precisam da mensagem de esperança, da palavra da verdade, não tem acesso a quem prega a palavra porque o cara tem segurança, porque o cara tem assessor. Isso para nós que conhecemos a verdade, isso é um anticristo, irmão. Amém? Porque quanto mais as pessoas ficarem cegas por essas pessoas, mais pessoas vão acabar sendo condenadas por conta do pecado. Amém? Porque existem dentro desses lugares e nessas igrejas principalmente, não existe uma pregação sobre santidade, não existe uma pregação sobre conserto, sobre alinhar a sua vida aos padrões bíblicos, não é? Amém, pessoal? Vocês estão entendendo? E, tipo assim, nessas igrejas mal se fala sobre a vinda de Cristo. É mais sobre a prosperidade que você vai ter nesse mundo, é mais sobre ser curado de uma doença, é mais ter o seu relacionamento consertado, é mais sobre ter a macumbeira que fez macumba para você. Deus vai lá e vai pegar e vai não sei o que. Esquece a macumbeira, meu irmão. Deixa a pessoa fazer a religião dela lá, tranquila. Pensa você em Cristo, sua salvação. E tem pessoas que perdem tempo indo numa sexta-feira, numa determinada igreja. A igreja cabe 7.000 pessoas, normalmente está cheio. Está lá todo mundo esperando uma tal de uma bispa lá ficar revelando quem é o inimigo dela. Vou te falar, Deus vai revelar quem está fazendo o trabalho para você. E não sei o que. Mas você acha mesmo que o interesse de Jesus Cristo era esse, cara? Meu Deus, será que o interesse de Jesus Cristo não era alimentar os cativos? Libertar os cativos, alimentar os famintos, curar os enfermos, expulsar os demônios. Amém? Mas não é ficar revelando quem é seu inimigo. Você sabe quem é seu inimigo? Quem não sabe quem é o inimigo? Levanta a mão. Eu vou falar para você quem é o inimigo. Sim, a pastora Dalva foi quem convidou a família para vir aqui. E eles vieram conhecer a nossa igreja. E tanto, né, quando Jesus chega naquela cidade e o homem endemoniado lá, eles reconhecem Jesus, não Jesus pergunta quem é. Exatamente. E hoje em dia também é a mesma coisa, né? Se a pessoa tem Deus, a vida voltada para ele, não precisa perguntar quem é o demônio já vai saber quem é o Deus. Exatamente. A pessoa precisa de uma reunião num grande templo para descobrir qual é a força que está atuando na vida dele. O seu problema é na área do celular. Seu celular está dando problema, é o demônio da tecnologia. Então assim, meu irmão, se teu carro está dando problema, é o demônio mecânico. Então assim, meu irmão, que está sabotando. Não, é o mecânico sem vergonha, porque tem aqueles mecânicos pilantra que sabota teu carro para você pagar mais no conserto, né? Tá roubando você. É que nem eu postei essa semana lá o devorador indo roubar o dízimo do povo. O Black Kamen Rider, né? De moto, vai roubar o dízimo dos... meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Primeiro que os caras aprendem lá que devorador é demônio. Devorador é exército de Deus, irmãos. É Deus quem libera, que não libera mais. Eu não creio que Deus libere devorador sobre a igreja. Amém? Já foi esse tempo. Foi no tempo lá do antigo, do povo do Antigo Testamento, onde o povo precisava obrigatoriamente deixar os seus ídolos, deixar os seus maus costumes, deixar o seu paganismo, deixar todas as suas práticas desonestas e corruptas e voltar ao Senhor, porque era Deus quem dava a chuva na terra mesmo, para valer, na terra de verdade, não é na terra espiritualmente falando. Amém, igreja do Senhor? Hoje é o Senhor quem prospera o salário, é o Senhor quem abençoa a semente. Sim, meu irmão, é o Senhor quem faz todas essas coisas acontecerem. Mas Deus não vai mandar, depois de ter mandado Cristo à cruz para salvar a tua igreja, Ele não vai liberar sobre a igreja dele um devorador, meu irmão. Não é, cara? Não tem lógica, cara. É invalidar o sacrifício remidor de Cristo. Afinal, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 1, acho que é 1, que fala que nós não seremos julgados pelo Senhor. Ele não veio nesse mundo para julgar, Ele veio para salvar, né? Mas pastor, mas e a pessoa que não dá dízimo? Vai ver que na igreja dela não tem dízimo, não é dizimista. Aqui na nossa igreja tem um monte de gente que não dá dízimo, né? E nem por isso eu vejo devorador na vida do povo. Amém, igreja do Senhor? A igreja precisa do recurso? Óbvio, amém? Hoje eu estava falando para o pastor Ivani, que eu estava ouvindo uma ministração,
Na verdade é um pedido de oferta do Juliano Som, Ministério Livres, que eles têm um projeto lá no sertão, é uma bênção e tal, né? E ele sabiamente ele lembrou de um versículo onde Jesus fala assim, ó: aqueles que derem a vocês um copo d'água fria vai ter o mesmo galardão que vocês que estão indo pregar. Está em Mateus. Aí eu falei, é verdade. Se a nossa igreja soubesse que aquele que abençoa o ministério, igreja, templo, material físico, que abençoa o ministério dos pregadores do evangelho, aqueles que vivem de pregar a mensagem da cruz, eles terão um galardão igual. Todo mundo daria, cara. Sabia? E engana-se quem pensa que Jesus não comia, que os discípulos não comiam, que eles não tinham esposas, que eles não tinham casa. Eles tinham, meu irmão, né? Só que, enfim, mas esse é outro estudo, é outro tema. Amém, igreja do Senhor? Enquanto isso, eu estava falando para a Ivani, tem um pastor numa grande igreja americana, eu não vou mencionar o nome dele para não dar honra, né? E saiu uma notícia lá, está lá no noticiasgospel.com. Ele ganhou uma Ferrari de presente de um membro da igreja, Vitor, né? E aí, ao invés dele vender essa Ferrari, botar o dinheiro no banco, sei lá, ou então abençoar a igreja, abençoar membros, não sei, né? Porque, o dinheiro de uma Ferrari dá para fazer muita coisa, né? E assim, ele tirou uma foto sentado no capô da Ferrari dele e escreveu assim: eu não tenho culpa de ser abençoado, né? Com tanta gente comendo lixo, um pastor ganha uma Ferrari e ao invés dele alimentar pelo menos uma meia dúzia, né, de famintos, né, pelo menos para dizer que fez, ele posta assim: eu não tenho culpa de ser abençoado, se você não é, problema teu. Amém? Então, nem preciso falar que se você der uma breve busca, você vai ver que a igreja desse cara cabe mais de 20 mil pessoas, é uma mega igreja. Não é uma igreja. Quando a gente fala igreja, Vitor, a gente pensa na nossa, né? 50, 30, 40 pessoas. É uma mega igreja. Entendeu? E aí, quando João fala, há 2000 anos atrás, vocês estão vendo aí que já surgiram vários antes, e acha que é o sinal do fim dos tempos, há 2000 anos atrás, quando eu olho para hoje, para o nosso mundo de hoje, para as igrejas de hoje, e vejo esse monte de pilantra subindo nos altares e pregando aquilo que eles chamam de palavra, não é o sinal dos tempos, irmãos? Eu pergunto a você, minha irmã, meu irmão que está assistindo, não é o sinal dos tempos isso? Não é surgimento de anticristos no meio da igreja? Você quer ver uma coisa? Eu vou ler para você o versículo seguinte para você entender melhor o que o João quis dizer. O João fala aqui, ó: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Amém? Ô pastor, você está falando do pessoal que saiu da sua igreja? Não, irmão, eu estou lendo a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. Amém. Naquele tempo já tinha isso, Vitor. Amém? A pessoa que cria uma bagunça, cria uma heresia, faz uma papagaiada no meio da igreja, depois sai, funda uma igreja, funda um ministério e começa a arrebanhar pessoas e ganhar dinheiro com aquilo, enganar pessoas. Amém? Destruir a vida espiritual. Quantas pessoas cheias de mitos e fábulas e doutrinas demoníacas não tem por aí? Que quando visita uma igreja simples como a nossa, onde você só fala do evangelho, é você pegar o copo d'água, aí você fala para a pessoa: o que é o evangelho? Aí você pega e mostra o copo d'água. O que é o evangelho? É isso aqui, ó. Você está vendo? É transparente, é simples, não tem gosto, não tem cheiro, não tem, enfim, não é para ter, né? Então, mas ele é essencial para a sua vida. Ele não brilha, ele não tem cor, né? Ele não é reluzente que nem ouro, ele não é o cálice sagrado, cara, não é o santo grau do rei Arthur, é só água, né? Mas se a pessoa não beber água, ela morre. O evangelho de verdade é isso, meu irmão. É quando a pessoa fala assim: mas
igreja onde eu estava, onde o pastor falou que se eu saísse de lá eu ia carregar uma maldição até a minha 4ª geração, isso aqui, manda ele catar coquinho na ladeira, meu irmão. Mas que maldição, rapaz. Quem é você? Fala, meu, quem é você para amaldiçoar alguém porque saiu de uma igreja que tinha os mitos e não sei o que, vamos rapar a cabeça, que nem a gente falou aquele dia, né? Rapa a cabeça, usa roupa de saco, usa não sei o que, não pode andar do lado esquerdo, não pode fazer não sei o que, não pode trabalhar no sábado. Meu irmão, em nome de Jesus, Cristo veio para nos libertar de tudo isso. Amém. Esses são os anticristos, meu irmão. Amém? Quando uma pessoa fala que o evangelho precisa de ajuda, essa pessoa precisa de ajuda, porque ele é louco. Amém, igreja do Senhor? E olha que tem muito pastor que precisa de ajuda para pregar. Precisa ter um elemento, precisa ter um pó mágico, pirim-pim-pim. Amém? É pirim-pim-pim? É? Então, aqui não tem isso não, igreja. Amém? Precisa ter lá um cajado, precisa ter uma roupa bonita de sacerdote judeu. Vai para a sinagoga. Não fique em cima de altar de igreja cristã, onde o evangelho deve ser água. Amém? Amém. Jesus chegou para aquela mulher na beira do poço e falou assim: vai fluir água de dentro de você, água viva. Amém, igreja do Senhor? Vocês estão entendendo, igreja do Senhor? Amém? Isso. Sinais estão aí. O povo precisa urgentemente conhecer a palavra de Deus para não serem enganados por esses falsos pastores. Aí. Amém. Isso, principalmente em entender isso que a gente está falando hoje, meu irmão. Eu não sou o dono da verdade. Eu sou filho dele, da verdade. Amém, igreja do Senhor? E eu estou pregando aquilo que está escrito aqui na palavra para você. Olha para a Bíblia e presta atenção. Há 2000 anos atrás, o João falou que já surgiam anticristos no meio da igreja e esta era a última hora. Você entendeu isso, Vitor? Era o sinal. Eu lamento. Quer ver uma coisa, igreja? Para você entender o quanto eu acho isso grave. Eu lamento que talvez até os meus filhos, os filhos dos pastores, não entendam que nós estamos vivendo a última hora. Mesmo vendo no dia a dia a nossa vida, o exemplo de vida, as nossas preocupações, todas as vezes que eu olho para o horizonte ali, né, para aquela direção lá, na verdade, e vejo o sol se pondo, meu irmão, e vejo que um dia acabou aquela cena bonita que só existe no outono, no inverno, o sol descendo e você olhando e falando: meu, acabou mais um dia menos. Todo mundo pensa assim: amanhã é mais um dia. Não, meu irmão, não é mais um, é um a menos daquilo que Deus já te deu, né? E tudo que nós estamos vivendo são sinais da volta de Cristo, e nós precisamos urgente falar para as pessoas: desperta você que está dormindo, Jesus está às portas. Jovens, desperta. Mas não tem nenhum jovem assistindo a live hoje, pastor. Então você que é pai e mãe, você tem obrigação de dar um chacoalhão no seu filho e na sua filha. Você que é pai e mãe, que é amigo, que é tio, que é tia, que é avô, que é vó, tem obrigação de chacoalhar o jovem e falar: meu, vai para a igreja, vira crente, senta naquela cadeirinha, esquece a própria vida, porque o mundo está acabando, Jesus está voltando e o nosso tempo, para falar a verdade, está acabando também. Amém, igreja do Senhor? Vamos lá. Eu parei no primeiro e a hora já acabou. Pessoas no meio da igreja, nós já falamos, na verdade, né? O João falou aqui no Evangelho ou melhor, na sua primeira carta, versículo 19, quem eram os anticristos que estavam surgindo e onde eles surgiam, onde os sinais estavam acontecendo? Dentro da igreja. Engana-se quem pensa que o anticristo está lá fora. Amém? Meu irmão, irmã, a Bíblia foi escrita para nós, não foi escrita para o mundo. A Bíblia é nosso manual. E quando está escrito no nosso manual que eles surgem no nosso meio, eles saem do meio das nossas igrejas, são pessoas da igreja, não é o mundo. Amém? Se você está dentro da igreja, né, e está ouvindo a palavra, e está obedecendo, e a tua igreja é uma igreja séria, respeita os paradigmas bíblicos, então, meu irmão, fica em paz, fica ali, conserva a tua paz ali, teu coração, o Senhor vai te levar para o céu, quando chegar a tua hora, ou sei lá, ou quando o Senhor vier rasgar o céu e arrebatar a igreja. Tomara que aconteça dessa forma, né? Não sei, mas fica lá, fica aqui, fica firme, não desanime, não tema nada. Pastor, mas o anticristo vai levantar lá no mundo. Esse anticristo já está derrotado.
Amém? Aí é que está o problema, meu irmão. Você sabia disso, Vitor? Não? Como não, rapaz? Está escrito aqui, ó, que o Senhor vai pegar ele, vai prender, vai lançar no lago de fogo juntamente com o inferno. E quem vai para o inferno então? Se o anticristo já está derrotado, já tem o destino certo, o lago de fogo, juntamente com o inferno, a pergunta é: quem vai para o inferno? Aqueles que estão dentro das igrejas, estão sendo anticristos dentro da igreja, desviando do caminho do Senhor, pervertendo o caminho santo das pessoas. Hoje eu estava conversando com um amigo, ele é pastor, né? Ele é pastor, não é verdade? É pastor ou não é? Não entendi. Não, É pastor. O Vitor está falando que é pastor. Não se finge de pastor, é pastor mesmo. E ele conversando com a gente, assim, ele tinha um amigo nosso lá que ele não vai para a igreja, mas ele também não blasfema contra o Senhor, né? Não brinca não com essas coisas. E esse pastor falou assim: meu amigo, não se surpreenda que se metade dos crentes, não cristãos, forem para o inferno. Ele falou assim, porque você vê todo mundo brinca com a Bíblia, faz isso, faz aquilo, as pessoas, você vê as pessoas nesses encontros brincam com a palavra, eles não conhecem. O crente conhece, esse vai para o inferno. É verdade. E ele ficou surpreso, ele falou: meu, como assim, né? Ele falou assim: o crente, ele só vê, o cristão ele segue e vê. Sim. Eu falei: é verdade. Verdade, mas você pode ensinar mais uma para ele. Vai entrar no meu livro, mas amém, né? Pode, não, porque é simples, é a palavra de Deus, viu, pessoal que está em casa? É a palavra de Deus, cara. O que a Bíblia diz sobre isso? Ela fala assim, ó: todo aquele que crer e for batizado será salvo, certo? Essa é a condição. Quem não creu, o que a Bíblia diz? Já está condenado, certo? Então quem vai para o inferno? Quem creu, foi batizado e jogou pelas costas, porque ele teve a chance, cara. Então ele vai estar ali, recebendo a verdade, vai abandonar o caminho do Senhor. Então ele vai ser o proprietário lá de um terreninho lá dentro do inferno, que depois no futuro vai ser lançado no lago de fogo juntamente com o diabo e todos os outros condenados. Amém, amém, igreja do Senhor? Vocês estão entendendo isso, pessoal? E nós estamos vivendo um tempo hoje onde talvez em muito pouco tempo, viu, igreja, pastora Dalva, em muito pouco tempo pode ser que a gente já não possa mais falar isso que eu acabei de falar aqui, ó, que quem não creu em Jesus está condenado, porque a lei não vai permitir. A lei humana, os nossos deputados, senadores e presidentes, sei lá quem, não vai permitir, cara. Você está sendo preconceituoso, isso aí é injúria. Não, injúria? Não, esqueci, alguma coisa religiosa lá. Aí, não, também, preconceito religioso. Você está falando que a outra religião está condenada. Eu não estou falando que a outra religião está condenada. Eu estou falando que está escrito na Bíblia. Então, se a Bíblia é meu livro, é minha regra de fé, se a dele não é, problema dele. Eu sei o que está no meu. E no meu está escrito que quem não creu em Jesus, não crer em Jesus, já está condenado. Não é que vai ser. Amém, igreja do Senhor? Bom, enfim, voltando. Que tempo é? Já falamos. Que tempo é? O tempo que vai ser a última hora. Hoje. Amém? Amém. Hoje, nesse exato momento, às 21 horas e 50 e poucos minutos. Você respondeu aí, intolerância religiosa. Intolerância religiosa, verdade. É isso aí. Então, hoje, 21 horas e 50 e poucos minutos. É a última hora de alguém. E assim, eu tenho certeza absoluta que ninguém entende o que é uma última hora se nunca passou o último segundo de alguém do lado da pessoa. Amém. Sabia? Não é, filho? Eu acho que as pessoas, elas nunca vão entender enquanto não passar a experiência. Eu me lembro que quando o Senhor levou a minha avó, né, a recolheu para o seu reino de glória, e ela reviveu, né, saudável lá no céu. Eu me lembro que no último dia dela teve um culto lá na casa dela, lembra, filho? E a minha avó estava
passando um processo ali difícil, né? Ela acabou se... Enfim, eu sempre achei que ela morreu, na verdade, mesmo foi de depressão. Mas enfim, isso fica entre nós aí. Né? E eu me lembro muito bem que teve o culto e ela não falava, lembra, filho? Ela não falava, ela parou de falar durante um tempo, ficou muito tempo sem falar com ninguém e nada, só falava de vez em quando com a minha mãe, eu acho, né? Que minha mãe ia lá levar comida para ela e ela falava. E aí naquele dia, cara, né? No dia do culto e tal, aí nós participamos e tal, aí quando a gente estava indo embora, tal, os irmãos se despediram, né? E ela estava deitada na cama assim, e os irmãos estavam em volta e a gente se despedindo e foi embora. Quando a gente estava saindo, ela segurou minha mão, né? Ela segurou na minha mão e me falou uma coisa. E aí quando foi na madrugada daquela noite, ela foi pro céu, né? E aí eu falei, ficou aquela coisa, porque minha avó foi minha mãe, né? Eu já perdi minha mãe, né? E assim, aí eu falei, meu pai do céu, hoje eu consigo, hoje, no dia de hoje, eu consigo entender melhor isso. Qual é a última hora, né? Você está esperando ainda até a última hora? Pergunta para o jovem da sua casa aí, você acha que você vai viver quantos anos? Ou viver, sei lá, né? Não, meu irmão. Se todo mundo entendesse que o relógio, ele, na verdade, ele está ali, passando para todo mundo, e que a última hora é sempre a próxima, né? Essa igreja hoje estava lotada, sabe? As 18 cadeiras, né? Porque não pode pôr mais, né? As 18 cadeiras estavam lotadas de pessoas sentadas querendo ouvir a palavra e dizendo assim, e aqueles que não aceitaram ainda a Cristo estariam aqui ansiosos pelo final do culto para falar assim, eu quero declarar Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Amém, igreja do Senhor? Essa é a mensagem da cruz. Amém? Levar a mensagem até trocar por uma coroa. Amém, igreja do Senhor? Enfim, a unção que recebemos dá o discernimento. Vamos ler o versículo, cara, rapidinho, que eu acho que não vai dar tempo de terminar, não. É no mesmo capítulo, tá? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 24 e 25. Quanto a vocês, isso é o João falando, sou eu não, viu, igreja? Mas eu faço minhas as palavras dele, se é que eu posso ter essa honra, né? Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém. Amém, igreja do Senhor? Não foi carro, né? Não foi honra, não foi dupla honra, não foi casa, não foi relacionamento bom, não foi marido que parou de beber, não foi filho que deixou as drogas. É duro falar isso, mas é a verdade. Eu não vou mentir para você, igreja do Senhor. Não foi nada disso, foi a vida eterna. Cabe àqueles que não são anticristos fazerem cumprir a palavra de Deus através da mensagem. Levem a pregação do Evangelho a todos esses que nós falamos, ao marido ruim, ao filho que está na droga, à pessoa que não quer saber de Jesus. O Evangelho tem que chegar neles, mas a promessa de Deus para nós foi a vida eterna. Se nós permanecermos firmes no Senhor, nós vamos herdar a vida eterna do Senhor. Mas aqueles que têm Cristo, que têm a unção que dá o discernimento. E aí, do que eu estou falando? Você fala, pô, pastor, mas não falou de unção ali. Eu vou ler para você. Está escrito aqui, eu li o 18, né? Mas, versículo 20, tá, pessoal? Versículo 20. Mas vocês que têm uma unção que procede do santo. Que santo, meus irmãos? Pelo amor de Deus, hein, irmão? Pelo amor de Deus. Que santo, o Espírito Santo. E todos vocês têm conhecimento. Quem tem essa unção? Nós temos, você tem.
eu tenho. Se tem alguém que está assistindo a live e acha que não tem, ou sente que não tem, porque não aceitou a Cristo, não vive conforme as suas palavras, não vive conforme os seus ensinamentos, então o tempo da sua vida é chegado para que você aceite a Jesus Cristo no seu coração e receba essa unção para ter discernimento na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E aí eu falei para a pastora Ivani que eu queria falar sobre a unção hoje nesse estudo, mas eu não cheguei nela, né? Eu acho que eu não cheguei na unção, né? Porque a gente acabou entrando no tema mais da apologética, né, irmão? Mas foi bênção, não foi? Eu acho que o Senhor falou grandemente ao meu coração nessa noite. Verdades que eu preciso ouvir, eu compartilho com você, né? E aí agora nós terminamos com esse versículo, onde o Senhor fala assim: mas vocês que têm a unção, vocês têm o conhecimento. Aí você fala: pastor, mas eu não tenho unção. Que unção é essa aí que você está falando? Eu acho que vai ter que ficar para o próximo estudo, para a próxima quinta-feira. Mas eu vou dar uma pitadinha para você, meu irmão. Eu acho que foi Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27. Entre outros que eu li hoje, entre outros versículos que eu li hoje, esse eu comentei com a pastora. Então eu vou comentar com você. Eu vou te mostrar uma coisa na Bíblia, talvez você não saiba. Vai lá em Atos dos Apóstolos, dá tempo. São 10 horas, a gente vai terminar aqui. Você pode ficar na sua casa em segurança. Meio, não precisa sair correndo. Não vai sair para passear, fazer nada, não, viu? Em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27. Aqui, E essa é uma revelação tremenda do Espírito Santo, Igreja do Senhor. Olha, tá aí, olha que bênção. A Almeida atualizada, né? Não é aquela pilha, né? Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Eu vou ler para você a minha tradução, que não é a NVI. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Do que está falando? O salmista Davi escreveu esse salmo e está relatado, está reportado em Atos dos Apóstolos, profetizando sobre o ressurgimento e a ressurreição de Cristo, né? Mas na verdade, essa ressurreição de Cristo é compartilhada conosco, porque o apóstolo Paulo escreveu que o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos também nos ressuscitará juntamente com Ele. Amém? Então é uma promessa para mim e para você. O que é unção? E o que tem a ver esse versículo com unção, Vitor? Você sabe? Não? Né? Não é interessante, cara? Olha que coisa linda, igreja. Aí eu expliquei para a pastora Ivani. Conversei com ela. Estava lendo e fiquei emocionado, admirado com o versículo. Porque a unção que está se falando, como referência aqui, é não sofrer decomposição. Amém? Como assim, pastor? Não entendi nada. É que era costume naquela época, quando as pessoas morriam, eles embalsamarem o corpo e perfumarem com mirra, com especiarias, para que o corpo ficasse preservado por mais um tempo. Foi isso que as mulheres foram fazer em Jesus quando ele já tinha ressuscitado. Vocês lembram disso? Amém? E foi isso que aquela mulher fez com aquele perfume precioso que ela quebrou o vaso e derramou sobre o Senhor. Ela preparou o corpo. Amém, igreja do Senhor? Quando João fala que nós temos a unção que nos dá o conhecimento, nós temos um revestimento, nós temos uma preparação que não permite que o nosso corpo sofra decomposição. Amém, igreja do Senhor? Vocês entenderam? Amém? Será que o pessoal em casa entendeu? A unção que está mencionada ali está falando o seguinte, meu irmão: se você permanecer fiel no Senhor, o Espírito do Senhor não vai permitir que você se corrompa, né? Nós temos esse conhecimento. Pastor, mas eu não tenho todo esse conhecimento não. Mas você tem a palavra. Amém? E a palavra que sai dessa noite desse altar, fala comigo e com você, é uma unção descendo sobre nossas vidas e guardando o nosso coração da corrupção. Amém, igreja do Senhor?
O estudo da unção fica para a próxima, amém? Esse é o nosso estudo de hoje, exegético, tá? Nós fizemos o estudo ali na primeira carta de João, capítulo 2, sobre os sinais, sobre os anticristos e sobre a unção no finalzinho, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre você, que Ele brilhe sobre você a luz dele, te dê proteção, cuidado, carinho. Sábado, em nome de Jesus, estaremos aqui, se o Senhor permitir e não voltar. E domingo, às 19 horas, também estaremos no culto aqui, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite. Orem por nós. Precisamos das orações dos santos. Amém? Deus abençoe. Até sábado, viu, irmão? No sábado nós nos veremos aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.